Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 14 de fevereiro de 2021, sexto domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Nesse evangelho de hoje, aparece Jesus nos ensinando como agir diante das mais diferentes enfermidades que assolam o nosso mundo, sobretudo a enfermidade do preconceito. Vemos no texto de hoje que um leproso chegou perto de Jesus. Temos aqui um ato inusitado, como alguém que não podia chegar perto de ninguém, chega perto de Jesus. Ele chegou perto de Jesus porque Jesus permitiu que ele chegasse. Jesus não teve preconceito com o leproso. Jesus, se ele tivesse agido como pedia a lei, ele teria mantido distância e não teria possibilitado o milagre, a cura daquele leproso. O fato de Jesus permitir que o leproso se aproximasse abriu uma brecha para que o preconceito fosse rompido. Ele possibilitou, com esse gesto inovador e libertador, que o leproso fosse visto como alguém digno de acolhida. O gesto do leproso mostra o seu desespero. Ele pede de joelhos que Jesus o cure. Ele enxerga em Jesus alguém capaz de curá-lo. Ele acredita. Ele confia. Há aqui dois elementos fundamentais para a inclusão e a cura. O desejo do leproso de ser curado e também o desejo de Jesus de acolher e de curar aquele leproso. Como esses dois elementos essenciais abrem o caminho para a cura. Em seguida, o texto diz que Jesus ele fica cheio de ira. A ira não é contra o leproso, nem o fato de ele ter se aproximado dele, mas pela situação de exclusão e de miserabilidade do leproso, de tantos que viviam em situação similar, sem ter ninguém por eles. Jesus se revolta com uma sociedade ignorante e preconceituosa, que exclui em vez de incluir, que mata em vez de defender a vida. E o pior de tudo isso é que essas coisas eram feitas em nome de Deus. O nome de Deus estava sendo usado em vão e de forma distorcida, pois Jesus ele veio para restaurar a vida, mas ele encontrou vida sendo eliminada por pura ignorância. Desse modo, Jesus prontamente estende a mão, toca aquele leproso e manifesta o desejo de que ele seja curado. Temos aqui outros versos profundamente libertadores. Aquele de quem ninguém se aproximava foi então tocado, acolhido, foi amado. Não há remédio mais eficaz do que o amor, do que o carinho, ou seja, sentir que alguém se preocupa, se importa. Esse gesto de Jesus é elementar e nos ensina a amar mais as pessoas, sobretudo as pessoas que sofrem algum tipo de exclusão, pois somente assim recuperamos a sua vida. Não há nada mais gratificante do que ter alguém que se aproxima de nós com amor quando nós estamos sofrendo. É muito confortante para um doente no seu leito de morte ter alguém do seu lado segurando a sua mão e mostrando com esse gesto que essa pessoa não está abandonada, não está sozinha. Esses gestos são curativos.
É o que propõe, né, a Pastoral da Saúde, por exemplo, e outras pastorais que cuidam de pessoas com algum tipo de debilidade ou exclusão. Jesus ensina esses gestos ao permitir que o leproso se aproxima, sobretudo quando o toca. Diz o texto que no mesmo instante a lepra desapareceu. Qualquer exclusão desaparece quando há amor, quando não há preconceito. Esse gesto é purificador. Assim, curado, o homem é dispensado. Jesus não trata a questão com autoridade, severidade, pois com a exclusão não se brinca. Ele sabe que está mexendo numa situação complicada. Lidar com uma sociedade preconceituosa não é fácil. Com isso, Jesus enfrenta muitos problemas e teve de enfrentar muitas dificuldades. Ele não foi contagiado pela doença, aquela doença de pele da pessoa que o havia tocado, mas se tornou vítima do preconceito. Pelo fato do homem curado contar o ocorrido, Jesus também foi impedido de entrar na cidade. Foi considerado também impuro, evidenciando um preconceito que até hoje trazemos em nós, quando usamos aquele conhecido provérbio: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Ou seja, se você está com o leproso, você também é leproso, mesmo que não tenha a doença. Isso ocorre ainda hoje e é o que mais dificulta os trabalhos da igreja. Dentro da própria igreja, há também muito preconceito. Podemos dizer que as pessoas mais preconceituosas estão dentro das igrejas, pois pelo fato de se acharem santas e perfeitas, se veem no direito de julgar e condenar aquelas que não são como elas, ou que não pensam como elas. Essas pessoas as provocam grandes estragos dentro das nossas comunidades e atrapalham a missão daqueles que com Jesus querem o fim do preconceito, acolhendo e amando as pessoas como Ele, o próprio Jesus, nos ensinou a fazer. Que possamos então aprender com o Senhor a amar, a acolher, a não ser preconceituoso, a não julgar, mas simplesmente amar como Ele nos amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.